Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria. É um prazer compartilhar com você mais um momento tão especial para nós, que é quando a gente leva até você um conteúdo, um podcast cheio de informação. Hoje no nosso podcast a gente está recebendo, com mais uma vez um grande privilégio receber ela, Piera Hoffmann. Seja muito bem-vinda, Piera, é um prazer receber você aqui no estúdio do Diário de Vacaria mais uma vez. Muito obrigada, Lucas, pelo convite, né? É sempre recebido com muita alegria, porque a gente precisa compartilhar certas informações sobre o mercado de trabalho, que é importante para a nossa comunidade, para os empresários e para os candidatos também, né? Que bom. Gente, a Piera, ela é psicóloga organizacional, proprietária da Evoluir RH e a gente trouxe esse convite, né, Piera, para falar sobre um momento muito importante que estamos vivendo aqui, não só em Vacaria, eu acredito que na região e em muitas partes do Brasil. Nesse momento, muitas empresas estão com diversas vagas abertas e se torna, mais uma vez, o foco vai totalmente para o processo de RH das empresas. Isso. E por esse motivo, pensamos em realmente ampliar esse espaço, falar sobre isso. E eu queria começar esse podcast, Piera, falando sobre o primeiro ponto, que é em relação ao candidato. Muitas empresas buscam um candidato perfeito e aí surge a dúvida: existe o candidato perfeito, Piera? Olha, Lucas, eu acho que essa afirmação ela tem sido flexibilizada, sabe? Pela minha experiência, assim, na nossa região, as empresas já se deram conta que não existe esse candidato perfeito, né? As pessoas são muito diferentes, as empresas são muito diferentes. É claro que existe um candidato mais próximo à vaga que está concorrendo, né? Mas ninguém é perfeito. Todos somos humanos e não somos perfeitos, né? Temos habilidades e temos dificuldades, né? E eu acho que as empresas já se deram conta disso, né? E estão buscando um profissional mais próximo à realidade deles. Mas mesmo assim, tá difícil, tá? Tem uma pesquisa do LinkedIn que ele realizou com profissionais de RH e aproximadamente 80 e tantos por cento dos recrutadores dizem que essa guerra por encontrar colaboradores, porque a gente considera assim uma dificuldade séria, um desafio do nosso mercado de trabalho hoje, encontrar candidatos para suprir essas vagas que estão em aberto. E isso em diferentes setores, operacional, de gestão, comerciais, diferentes vagas estão enfrentando esse mesmo problema. Tá? Então, as empresas já nem estão buscando o candidato ideal, mas um candidato que pelo menos assuma a vaga e se comprometa com aquela vaga, que permaneça naquela vaga. E isso nos dá luz sobre vários desafios, tanto para os candidatos quanto para as empresas. E é preciso a gente falar sobre isso. Sabe que eu estava fazendo uma conexão entre essa tua fala e a palavra que me vem em mente é uma palavra de expectativas. Uhum. Porque, de um lado, uma empresa que procura, né, a chave certa para a fechadura, que consiga, né, permitir que o processo funcione, que vá para frente, e, de outro lado, também tem o candidato que também procura né, alguns valores, seja financeiro, seja valor cultural, enfim, que também venham a se somar à expectativa que ele tem. Então, pensando dessa forma, qual que é a importância entre esse alinhamento entre a empresa e o candidato para as coisas funcionarem bem? É muito importante, porque hoje a gente percebe que muitos candidatos nem estão buscando a questão salarial, tá? Falando do candidato. O alinhamento com a empresa, a questão do fit cultural, ou seja, os meus valores se encaixarem nos valores daquela empresa, faz com que aquela relação seja mais harmoniosa, seja mais prazerosa. Então, um candidato que se sente bem no seu ambiente de trabalho, que sente que as suas habilidades estão condizentes com o cargo que ele precisa desenvolver, isso é muito mais positivo. Mantém o candidato, retém aquele talento dentro da tua empresa. Tá? Então, assim, eu vejo o problema dos dois lados. O candidato que não se conhece, que não conhece os próprios valores e o que ele quer para a vida dele e as habilidades que ele pode desenvolver melhor. E a empresa, muitas vezes, não tem clareza
nem sobre as funções que aquele candidato vai exercer e nem sobre os próprios valores dela. Então, como é que vai haver um alinhamento entre empresa e candidato se não está claro para nenhum dos dois? Sabe? Então, a conversa sobre gestão de pessoas hoje não é mais uma questão assim burocrática, de papel, de apenas cumprir tabela. O mundo vem mudando, as gerações vêm mudando e a gente precisa, hoje, fazer uma gestão estratégica de pessoas muito mais do que precisou lá no passado. Antes era mais preto no branco, né? Lá no passado, tu tinha que fazer e pronto. E aquela pessoa ficava na empresa por toda a vida. Hoje as pessoas já não aceitam mais isso. Se percebem um desconforto, se não estão alinhadas, elas saem. E às vezes elas nem têm clareza por que estão saindo daquela empresa. Tu sabe, Lucas, que tem a Universidade de Harvard recentemente fez uma pesquisa com mais de 1.000 profissionais, tá? E uma pesquisa extensiva por 15 anos. Tá? É uma pesquisa que saiu mês passado. E nessa pesquisa, eles acompanharam esses 1.000 profissionais de diferentes classes sociais, diferentes credos, uma amostragem bem significativa. Sabe o que eles perceberam? Que a maioria das pessoas buscam outras oportunidades por essa questão de alinhamento cultural. Não é nem por salário, não é nem por uma nova oportunidade, mas é pela questão comportamental de como ela se sente naquela empresa. Tu entende o quão isso é importante, quão é importante a gente falar sobre isso? Eu entendo, Piera, mas surge para mim uma pergunta em relação ao que talvez assim pareça muito óbvio, mas eu acredito que seja importante a gente colocar isso na mesa. Nós temos realidades diferentes, né? Será que aquele candidato que está nesse momento de olhar para a trajetória profissional dele, ele está numa condição às vezes financeira que permite isso? Porque uma das coisas que a gente tem recebido no próprio site do Vagas, aqui do Diário de Vacaria, são pessoas que pedem assim, eu preciso trabalhar, não importa no quê. Isso é uma realidade muito comum. Aqui na nossa região, assim, não acontece só ali no Vagas, lá na Evoluir a gente também passa por isso. E é importante esses canais que trabalham captando esse candidato. E muitas vezes eles chegam para a entrevista e dizem, qualquer vaga. Qualquer vaga, tudo bem, aquela pessoa vai poder entrar em qualquer vaga, às vezes, né? Mas não está valorizando aquele candidato, o potencial dele. Então, ele vai, fica alguns dias e não vai permanecer, porque ele vai se sentir frustrado. Ou logo vai aparecer uma oportunidade que esteja mais alinhada ao comportamento dele, ao profissional dele, né? Então, assim, as pessoas precisam aprender a se conhecer também. E, às vezes, esperar um momento certo. Eu sei, a questão profissional, às vezes a pessoa não tem como esperar isso, né? Mas o ideal, o mundo ideal, seria as pessoas se conhecerem, pensarem um pouquinho mais sobre como elas são, o que elas querem, né, para o futuro delas e ir atrás disso, tá? E isso é uma construção desde lá na infância, tá? Eu vou compartilhar contigo uma história que aconteceu comigo essa semana que eu achei muito interessante. Uma pessoa veio até mim com uma avaliação de perfil comportamental, que as empresas trabalham muito nesse sentido para a questão do autoconhecimento, para a pessoa se conhecer, ver se está indicada para aquela vaga ou se precisa trocar de função ou se dá para alinhar de alguma maneira, tá? Essa pessoa era uma pessoa muito organizada e, inclusive, tinha avaliações de professores lá do ensino fundamental, tá? Avaliações feitas sobre ela. Quando eu peguei a avaliação de perfil comportamental dela e bati com as informações lá do ensino fundamental, as mesmas palavras que as profs colocaram de como ela era e até hoje acabavam se repetindo. Então, esse padrão de comportamento ele precisa ser bem trabalhado e muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. Às vezes precisa de um mentor, de um líder, que um gestor faça essa tradução para a pessoa. A gente pode ajudar as pessoas nisso, sabe? E esse é um papel importante da psicologia organizacional nesse sentido, de dar luz àquilo que os outros não estão percebendo, né? Que acaba, na verdade, fazendo com que o processo a seguir seja muito mais, primeiro, muito menos custoso, muito mais eficiente,
Ou seja, um tempo maior no processo de seleção vai, por sequência, obviamente, fazer com que a chegada dessa pessoa seja mais assertiva, é isso? Com certeza. E a gente vê desafios dos dois lados. O candidato que precisa de uma vaga, de um emprego urgente, e a empresa que está sufocada sem um colaborador lá, que precisa do colaborador urgente. Mas o que adianta esse colaborador ir e não permanecer? Né? Vai gerar custos para a empresa, vai gerar um desgaste na equipe, porque toda mudança na equipe gera um desgaste, não só para quem está entrando, não só para o gestor, mas no restante da equipe. Né? Um desgaste no sentido de uma adaptação. Não é, às vezes esse desgaste nem é tão negativo, entende, Lucas? É uma questão de adaptação, e a adaptação tem um gasto de energia. Né? Então, tem o custo financeiro, que é muito caro para as empresas contratarem alguém e demitirem logo em seguida, né? Ou a pessoa não ficar. O processo de recrutamento e seleção também é custoso. Eu preciso fazer essa pergunta justamente sobre esse ponto. Quando tu tem um processo aberto, uma vaga aberta numa empresa, né? Esse processo de buscar um candidato, de fazer um processo que eu acredito, não sei, pode ampliar depois, que existam alguns testes comportamentais em relação a isso. Como que funciona isso na prática? Como que, por exemplo, como que tu usa na tua empresa para fazer com que a pessoa consiga entender, eu trouxe um candidato, eu já tenho que pagar. Como que é uma regra? Como que as pessoas podem aprender a acionar uma empresa para cuidar desse processo? As empresas de recrutamento e seleção é um processo de ponta a ponta. Né? Desde a definição do perfil da vaga, de me indicar as atribuições, horário de trabalho, essas coisas bem, né, diretas, objetivas. Mas também de a gente ter uma noção da realidade que aquela pessoa vai encontrar lá na empresa, sabe? Quando a gente faz o recrutamento, a gente coloca apenas essas informações básicas. Tá? E muitas vezes a gente nem divulga o nome da empresa, tá? Para não criar algum problema que possa acontecer. Então, a gente nem divulga. Então, o candidato que acessa essa informação, ele não tem muitos dados de realidade. Né? Ele se candidata. Aí a gente entra em contato, esse candidato, a gente vai explicar um pouquinho melhor. A gente trabalha, Lucas, com algo que se chama descrição sombra. Tá? Que é algo muito recente nesse processo de recrutamento e seleção, que é uma descrição detalhada sobre o que ele vai encontrar no dia a dia. Sabe? Coisas específicas. Eventualmente vai precisar fazer uma viagem, tu está disposto para isso? Eventualmente vai chegar algum cliente lá que você precise dar alguma informação. Então, essa descrição sombra dá uma ideia mais real das situações que ele vai vivenciar no dia a dia. Isso ajuda para o candidato perceber se é algo para ele ou não é. E ali já acontecem algumas desistências, né, no processo seletivo. Depois vai para as entrevistas, alinha um pouco mais, né? E depois é passado para o empregador os candidatos finalistas daí nesse processo, né? Que nesse momento em si, digamos que assim, não teve dentro da empresa dele, né, a mobilização de várias pessoas participando do processo de seleção, de busca de vaga. Então, é um processo que ele acaba descentralizando de dentro da organização dele, não totalmente, mas a etapa de chegar até digamos que assim, a um filtro, uma peneira muito mais qualificada para evitar que exista um retrabalho de fazer todo um processo, chegar lá e não ter validado por através de um processo seletivo estruturado, é isso? Em grandes empresas, esse processo seletivo estruturado já acontece dentro das empresas, tá? Mas, por exemplo, considerando uma realidade regional que a gente tem aqui, empresas menores muitas vezes não têm uma pessoa com essa expertise dentro da empresa. Né? São empresários, foram crescendo, mas não têm a capacitação técnica para elaborar esse processo seletivo do início, ponta a ponta. Né? Então, às vezes, acabam contratando quem chegou lá. Bateu na porta, é meu conhecido, gosto dele. Vou contratar. E aí entra uma regra também. Nunca contrate alguém que você não possa demitir, que vai te causar um desconforto muito grande. Então, o recrutamento e seleção numa empresa especializada ajuda até nisso, né? De não criar esses desconfortos. Quando tu abriu
essa perspectiva agora de olhar para dentro da empresa, o que me chamou a atenção é uma realidade que é a questão da retenção de talentos, né? Às vezes a gente está olhando lá para fora e dentro da empresa já tem uma pessoa pronta que talvez esteja precisando de uma oportunidade. O que uma empresa pode fazer para melhorar e enxergar a retenção de talentos? Nós temos ferramentas, né, Lucas? E ferramentas assim bem atualizadas que qualquer empresa pode utilizar, tá? Como, por exemplo, a análise de perfil comportamental. Tá? Uma análise de perfil comportamental vai dar luz, porque é um instrumento validado, é um instrumento importante que vai te mostrar as características dos teus colaboradores. Às vezes, através dessa avaliação, a gente encontra potenciais dentro da empresa que estão subaproveitados, inclusive em funções que não têm a ver com o perfil dela, sabe? Então, assim, essa consultoria voltada para a gestão de pessoas é especializada nisso, de encontrar esses talentos, às vezes, dentro da própria organização. Pessoas que estão subaproveitadas ou que estão até desmotivadas porque não estão participando de um projeto que tem a ver com o perfil dela. Troca de função mudou completamente. Mas como é que você vai saber disso se você não tem clareza, não tem essas ferramentas, sabe? Então, por isso que é importante essas conversas para dar luz a isso, para que as pessoas aprendam sobre gestão de pessoas. Porque os processos seletivos não podem mais ser feitos como eram feitos há 50 anos atrás. A nossa realidade geracional e o que exige do mercado de trabalho hoje é diferente. A gente precisa aproveitar as novas ferramentas, as novas tecnologias. Isso é muito importante para o crescimento das empresas e o crescimento e desenvolvimento profissional das pessoas. Voltando um pouquinho, Piera, para a parte do processo de recrutamento e seleção, eu acredito que existem, a partir do momento que o processo já está iniciado, né, a gente tem uma janela para preencher, que é a janela que vai fazer a gente analisar um candidato que é bom e um candidato que é um candidato ótimo, ou seja, aquela diferença que a gente está procurando, uma pessoa que consegue se diferenciar. Como que a gente pode explicar o que é um candidato bom para um candidato ótimo? Já passei por muitas situações assim, Lucas, de ficar na dúvida, porque o currículo é muito parecido, ambos parecem ótimos profissionais, tá? Uma questão que ajuda, tem duas questões que ajudam muito nesse tipo de situação, tá? Uma é o alinhamento cultural com a empresa. Qual deles tem a cara da empresa? Ou qual deles tem mais a cara da empresa? Que seria o fit cultural, o alinhamento com os valores dessa empresa, tá? Mas tem um segundo aspecto muito importante, e aí vou chamar brasa para o meu assado, como se diz, que é a experiência do recrutador, tá? Às vezes é uma questão assim, ó, de intuição, e a intuição não é algo mágico, tu entendeu? O que é a intuição? O teu cérebro, ele junta várias informações que para ti você não tem claramente quais foram essas informações que ele juntou, mas você sente, sabe? Que aquele é o melhor candidato. E isso vem da experiência, vem de ter feito tantos processos seletivos, de você conhecer a empresa, de você conhecer o candidato, o perfil do candidato, sabe? Então, não é algo mágico, é algo científico, tá? Que a psicologia trabalha. Então, de juntar essas informações e a tua percepção como recrutador experiente, eu acho que esse vai ser o melhor candidato. Tá? E funciona, porque na prática depois a gente vê que realmente... Piera, eu sei que a gente está falando bastante sobre o processo de chegada no mercado, né, no mercado de trabalho, no processo de quem está se colocando numa empresa, mas numa realidade que, pelo menos é a realidade que eu vejo nesse momento, existe uma mão de obra limitada, técnica, né? Uhum. Muitas vezes nós temos um grupo limitado de profissionais. Um exemplo, por exemplo, é a questão da saúde, né? A gente tem um número limitado de médicos para uma demanda gigantesca da população, né? Uma demanda de profissionais especiais, por exemplo, tratoristas de grandes implementos, né? Existe uma limitação ali também. Então, quando a gente começa a olhar para esses cenários, eu fiquei pensando só na possibilidade de, se você está desalinhado culturalmente da organização que você faz falta, que você pertence nesse momento,
ir para o mercado de trabalho buscando uma outra oportunidade, né? É uma realidade? Isso acontece? As pessoas te procuram também nesse cenário? Me procuram. No caso de um desenvolvimento de carreira, às vezes as pessoas estão frustradas e não sabem nem pelo que elas estão frustradas, tá? E o que acontece? Quando a gente percebe que é um problema para a pessoa o trabalho, tá? Ela não tem vontade de ir ao trabalho, ela se sente constantemente desvalorizada nesse ambiente de trabalho, está se sentindo cansada, está se sentindo deprimida, e está relacionado, por exemplo, ao ambiente de trabalho, é porque está desalinhado. Alguma questão está desalinhada. E geralmente tem a ver com a questão de liderança ou de cultura organizacional, tá? Dentro da cultura organizacional, a gente tem a questão dos processos, sabe? Os processos, eles precisam estar descritos, as regras precisam ser claras, porque senão tu vai ter que estar cobrando toda hora, e às vezes a outra pessoa se sente até desmotivada nesse sentido, parece que eu estou fazendo tudo errado, sabe? E às vezes é uma falha do processo, não é uma falha nem do gestor, não é nem uma falha da empresa e tal, mas às vezes os processos estão desalinhados, não estão tão claros para aquele colaborador. Tá? Então, isso também precisa alinhar, né? Mas isso acontece bastante. Nessa questão de carreira, de desenvolvimento de carreira, muitas pessoas chegam para mim pensando em mudar de profissão totalmente, tá? E a gente tem que entender de onde que veio esse desejo, né? Às vezes é uma questão local. Aquele ambiente de trabalho não está sendo bom para ela, é só trocar o ambiente de trabalho. Mas às vezes não. Às vezes, ela precisa de uma reestruturação maior de carreira mesmo, né? E isso é possível de ser feito. Dentro desse processo que a gente vê as pessoas passando, né, por várias etapas, né, profissionais, tem uma das coisas que eu acredito que é importante a gente ter e contextualizar, já que a gente tem essa ideia aqui no Diário de Vacaria, que é a questão da tecnologia no processo. Não só do processo de recrutamento, mas como a gente acabou de falar, às vezes um próprio uso da tecnologia dentro da própria equipe, né, para justamente identificar situações como essa que a gente viu que uma pessoa não está tão feliz dentro do ambiente que ela está trabalhando e daqui a pouco ela está olhando para fora e talvez às vezes uma conversa com o próprio, né, departamento ali, ela pode permanecer na empresa e ajustar alguma coisa que não está fluindo como deveria fluir. A gente pode falar que a gente vive um momento de tecnologia também nesse processo? Vive muito de tecnologia e ferramentas. A tecnologia, ela ajuda na utilização dessas ferramentas, tá? Eu vou te falar de duas ferramentas muito importantes que a maioria das empresas que estão crescendo, são pequenas, ainda não desenvolvem, que são de extrema necessidade, que é a questão a avaliação de clima organizacional, ou seja, você entender qual é a percepção dos teus funcionários sobre o ambiente de trabalho, sobre a gestão, sobre os processos, coisas que não estão dando certo na visão deles, tá? E é muito importante ouvir a equipe, sabe por quê? O empresário, ele tem um apego emocional com a empresa. Ele não gosta de enxergar defeitos dentro da empresa, tá? Claro, está aberto, geralmente empresas que estão crescendo estão abertas para isso, mas é sempre desconfortável, tá? E uma avaliação de clima organizacional te traz luz para coisas que você não está enxergando, para o gestor não está enxergando, tá? E as tecnologias auxiliam nisso. Tem programas, tem softwares, tem, sabe? Uma coisa assim que não vai atrapalhar o dia a dia da empresa e rapidamente você acessa informações que você não tinha antes. Então, as tecnologias ajudam na distribuição dessas ferramentas, que a gente pode muito bem fazer. A segunda questão, além do clima organizacional, tá, Lucas? As avaliações de desempenho. Empresas grandes já fazem isso, geralmente já estão, né, com seus RHs muito bem estruturados, mas empresas pequenas também devem fazer. Uma avaliação que não é para punir o colaborador, tá? Mas é uma avaliação com um processo de crescimento daquele colaborador, para trazer luz se aquele colaborador está crescendo dentro da empresa.
com relação à produtividade, com relação ao alinhamento às regras da organização, se ele está fazendo cursos de capacitação. E a partir dessa avaliação de desempenho periódica, que pode ser definido com a empresa cada quanto tempo vai fazer, tu vai ver se aquele candidato, aquele colaborador está crescendo ou não na tua empresa. Né? Então, tu tem um dado para trabalhar em cima. Será que a gente consegue fazer uma janela, um panorama que a gente está falando de vacaria, de uma realidade diferente de muitas áreas do Brasil, onde a gente tem muitas pessoas trabalhando, né, em setores de produção, setores do agro mesmo, né, e temos, na verdade, uma mão de obra para muitas atividades até que exige, né, que às vezes venham pessoas de fora. Como que aqui em Vacaria, né, durante todo esse trabalho que a Evoluir RH está tendo, né, é possível a gente falar sobre os desafios que são enfrentados? O que quando tu pensa sobre desafios aqui em Vacaria, tu coloca assim como esse é um desafio que a gente pode ampliar? Na questão agrícola, tu diz? Eu acho que assim, muito mais no processo, dentro do trabalho que a Evoluir realiza, eu fico pensando assim que uma das coisas que mais acontece com uma frequência maior, por exemplo, a questão de receber currículos. Isso é um desafio, receber currículos? As pessoas estão mandando um material que te permite facilitar essa conexão com as empresas? Ou isso é uma coisa complicada, né? Isso é um desafio muito grande. Olha só que interessante, Lucas. Sabe o que antes de eu chegar aqui hoje para conversar com vocês, graças a Deus eu tenho uma equipe excelente lá na Evoluir, e uma delas chegou para mim e disse: Piera, tá na hora da gente, a Duda, chegou para mim e disse: Piera, tá na hora da gente ensinar as pessoas a fazer um bom currículo. Tá? Porque muitas vezes a gente não consegue acessar esse candidato, a gente não tem as informações dele e nem consegue encaminhar para a empresa porque não tem as informações básicas. Tá? Eu já recebi currículos em que eram muito ruins, a construção do currículo, e o candidato era excelente. E daí, muitas vezes, esse currículo fica esquecido lá, sabe? Então, é importante esse tipo de oficina, esse tipo de aprendizado, seja do poder público, seja do poder, né, seja dos empresários mesmo, né? De a gente capacitar melhor essas pessoas. Já tem muitas iniciativas assim, né? Sociais do poder público, mas ainda está faltando. Pira, é uma questão difícil. Vou aproveitar que tu está aqui hoje e uma coisa que tem vindo de muitos empresários. Muitas pessoas, por uma questão até financeira, acabam, assim que têm acesso ao seguro desemprego, acabam se desconectando, né? E o que acontece? Aquela empresa que durante 1 ano e meio tem investido na formação daquele profissional, tem investido no treinamento, ela acaba se deparando com essa realidade que a pessoa tá saindo do mercado ali daquela empresa para receber o seguro-desemprego. Chega muitas vezes como uma notícia rápida, imediata, né? E aí chega para vocês uma demanda, ou chega para qualquer outra pessoa, para o RH da empresa, que ele precisa num tempo curto resolver um problema, às vezes, de uma linha de produção que tem já pedidos fechados, que tem já projetos aprovados e se encontra diante de um problema. Será que existe alguma maneira que as empresas possam se preparar na nossa realidade, que isso acontece com uma frequência muito grande, para que quando isso venha a acontecer, o cenário seja diferente? Como que a gente consegue recomendar para as pessoas da nossa região para olharem para essa situação e enxergarem uma saída? Lucas, eu acho que isso é algo muito mais profundo, sabe? Isso é uma estruturação cultural da nossa realidade e envolveria, assim, uma capacitação no sentido de mudar o pensamento das pessoas, de não mudar o pensamento, assim, mas trazer luz, que uma visão de longo prazo, uma visão estratégica para a sua própria vida, inclusive em áreas operacionais que tu está me trazendo, por exemplo, os profissionais da maçã, os profissionais de áreas operacionais, de pensar a longo prazo.
sabe? Às vezes uma necessidade imediata, claro, às vezes a pessoa precisa pedir o seguro-desemprego, aconteceu alguma coisa, totalmente, ainda bem que tem esses benefícios sociais, né, para atender essas pessoas, mas às vezes acaba sendo um problema. Eu encontro, já tenho bastante experiência nisso, né, Lucas? Quando eu vejo um currículo em que a pessoa fica 1 ano em cada emprego, eu já sei, essa tá ali só para pegar o seguro-desemprego depois no final. Sabe? Eu chamo a pessoa, converso com ela. Às vezes ela tem boas razões e tudo bem. E daí a gente encaminha novamente, né? Se ela me mostra que realmente ela precisou daquele momento, tudo bem. Mas muitas vezes é um padrão. Só que essa pessoa acaba nunca crescendo na profissão. Porque ela vai ser sempre vista como alguém que não permanece, que não se dá oportunidade para aprender, não se dá oportunidade para crescer, porque o crescimento leva tempo. Leva muito tempo você crescer dentro de uma empresa, dentro da tua profissão, e você precisa estar exposto lá. Se você estiver pipocando de um emprego para outro, você está sempre sendo um iniciante, e o iniciante não ganha bem. Sabe que eu vi a tua percepção agora pelo lado, até é muito legal registrar isso, pelo lado da pessoa pelo lado do funcionário. Isso. Mas eu também queria te provocar para falar sobre o lado da empresa. Porque a empresa, ela precisa, pelo menos assim, numa visão que eu tenho de fora, e eu queria que tu desse a tua visão sobre isso, ela precisa também se preparar para esse tipo de situação, né? O próprio processo de ter um RH fortalecido, né? Não aquele RH bombeiro que sai correndo atrás do processo de montar, achar currículo, sabe? Manda em grupo de WhatsApp o tempo inteiro, né? Aí a gente fala muito sobre isso. Anunciei uma vaga no grupo de RH. Preenche a vaga, continuam várias pessoas procurando a tua empresa para aquela mesma vaga, porque o processo não teve começo, meio e fim. Né? Eu olho assim muito para o lado. O que a empresa pode fazer para ela fortalecer o RH dela, para não se ver como diz a expressão, aquela de calças curtas, né? Não se vê numa situação que precisa preencher para entregar um projeto que, se não vencer o prazo, vai custar caro. Né? Primeira coisa, e essencial, pensando nesse lado da empresa, tá? Ter alguém responsável por essa função. Em gerir as pessoas, em saber fazer um recrutamento e seleção, tá? Muitas vezes a pessoa que faz isso é aquela que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Está fazendo financeiro, está fazendo administrativo, está vendendo também, ou é o dono da empresa que tem que se preocupar com toda a gestão e também com a contratação. A primeira coisa é você ter dentro da tua equipe alguém capacitado, treinado para desenvolver esse processo, né? Ou então procurar as consultorias. Tá? Eu já tive situações, Lucas, de grandes empresas aqui na nossa cidade, no período de safra, por exemplo, precisam bastante gente nas cozinhas, né? Muita gente, né? Para cobrir 3 turnos, até à noite precisa ter alimentação, né? Porque as empresas da maçã giram, né, todo o tempo. E no período de safra exige uma contratação muito maior. E pedimos socorro para nós, sabe? Porque geralmente é um recrutamento de fora, de outras cidades, lá de São Paulo, né, que tem o recrutamento online e tal. E essas empresas, sabendo da nossa expertise local, nos pedem socorro nesse momento, porque não estão encontrando pessoas, sabe? Então, a gente às vezes tem que se unir, uma quantidade enorme de profissionais, a empresa, a consultoria de fora, a consultoria local, para suprir essa necessidade. A gente não pode estar agindo dessa maneira. Alguma coisa precisa ser feita, a gente precisa sentar e conversar. Eu sou muito aberta, sabe, Lucas, a criar estratégias com outras empresas, com outras pessoas, sabe, social, poder público, enfim, para a gente encontrar soluções para isso. Que bom. Piera, quero te agradecer, né, por essa vinda ao Diário de Vacaria. Eu estava fazendo, enquanto tu estava concluindo teu raciocínio, eu estava lembrando que começamos o ano de 2024 contigo e começamos o ano de 2025 também contigo, né? A nossa sequência de podcasts com o mesmo pensamento, como que a tua área, com o teu trabalho
ele é indispensável realmente para o sucesso das empresas. E isso, hoje a gente teve um podcast que a gente falou de pontos desde o início, né, até o processo de busca de crescimento profissional das pessoas, e tenho certeza que nos próximos dias a gente vai estar ampliando os assuntos. Para você que está nos acompanhando, acompanhando a volta do podcast do Diário de Vacaria nesse ano de 2025, ficamos muito felizes com a sua audiência. Espero que você tenha aproveitado essa oportunidade, né? As falas da Pierra sempre acrescentam muito no nosso trabalho e norteiam as próximas ações que a gente acaba fazendo para promover ainda mais, né, esse processo de desenvolvimento, né, profissional para muita gente. Recomendamos a você que acesse o site do vagas.diariodevacaria.com.br, inclua as oportunidades que estão na sua empresa, e se você for candidato e está procurando alguma oportunidade, entre no site do Vagas, onde você encontra as oportunidades de vacaria dos campos de Cima da Serra, inclusive as oportunidades que estão na Evoluir RH, onde a gente vem consolidando essa parceria para contribuir com todas as pessoas e empresas da nossa região dos Campos de Cima da Serra. Continue com a gente, até o próximo podcast. É um prazer ter a sua companhia. Valeu, pessoal!